Certo, como eu prometi para vocês, são 10 horas e mais 24 minutos. Estamos mais uma vez ao vivo hoje aqui no nosso programa com o Dr. Gustavo Basso Poleto, ortopedista, ele que atende na clínica Dr. Salvaro aqui em Turvo. Prazer em tê-lo novamente aqui no estúdio. Dr. Gustavo, bom dia. Bom dia, Wander. Bom dia, ouvintes da Rádio Imigrantes. É um prazer também estar aqui de novo podendo conversar com vocês. Tudo bem? Tudo bem. Tá certo. Pois é, e o assunto hoje, doutor Gustavo, é um assunto muito complicado. Porque, infelizmente, isto não deveria, mas acontece muito, né? Muitas vezes a gente se perde e tal e acaba caindo, o idoso acaba caindo e com esta queda pode gerar problemas realmente muito sérios. O assunto é queda do idoso, doutor Gustavo. Vamos começar? Isso, Wander. Então, a queda do idoso é um assunto, como o senhor falou, bem importante, bem complicado. Principalmente nesse período agora, dessa época que a gente está vivendo com bastante umidade aí, né? Uhum. Que acaba o piso, banheiro, quarto, sala, tudo ficando com umidade, né? E acaba aumentando a chance de queda do idoso em casa. Mas não é só nem o tempo também, né? Então, o que a gente tem que cuidar em casa na queda, para evitar a queda do idoso? Tapete solto, né? Tapete solto? Esses tapetinhos de enfeite que fica em corredor. Principalmente em casa que tem cera, né? Que principalmente aquele tapetinho com aquela orelhinha para cima, exatamente, né? Que vai acabar engatando num chinelo, alguma coisa do idoso, que acaba causando a queda do idoso no percurso dele em casa. E não é só o idoso, o ígido, o idoso que consegue já, que caminha sem dificuldade, sem muleta, ele já apresenta esse problema também. Mas com o idoso que caminha já com andador, com bengala em casa, pior ainda, né? Então, o que a gente tem que evitar em casa, ao máximo, são coisas soltas, assim. Por exemplo, tapete solto no meio da sala, tapete no corredor, chinelo, procurar evitar usar esses chinelinhos soltos, que fique solto no pé, que pode enroscar num tapete, que pode enroscar no outro pé e acabar causando a queda. Procurar usar sempre uns calçados fechados. Existe hoje diversos tipos de calçados que podem ser usados fechados, que não ficam soltos no pé, que evitam as quedas. Mas a principal queda que a gente atende no pronto-socorro, no hospital, é o caminho terrível que a gente chama, né? Que é o caminho do banheiro, do quarto de noite para o banheiro de madrugada, né? Do quarto para o banheiro. Do banheiro de madrugada. Que daí o idoso, quando ele levanta da cama, ele já tem uma predisposição a ter tontura, né? Então o idoso levanta da cama, muitas vezes não espera, levanta, começa a caminhar, chega no meio do caminho, fica tonto, daí tem o bendito do tapete no meio lá, no corredor, e daí acaba causando a queda do idoso, né? Então esse é um percurso que tem que cuidar muito para o idoso, procurar sempre, principalmente se ele está usando muleta, usando andador, procurar sempre ter uma campainha, alguma coisa perto da cama de noite para chamar alguém junto para ir junto com ele no banheiro, até para evitar, para auxiliar, né? Então eu sempre oriento os meus pacientes que não precisa ter alguém dormindo no quarto, mas pode ter uma campainha, alguma coisa, com um cuidador que aperta ali, então, preciso ir no banheiro, me ajuda. E vai sempre com a ajuda de alguém para ir no banheiro, né? Para evitar principalmente essas quedas. E quem não faz o uso de muleta, andador, que ainda vai no banheiro sozinho de noite, sempre procura levantar, fica sentado aí 2 minutos na beira da cama, espera estabilizar. Porque o que acontece, o idoso, a gente faz uma coisa que se chama hipotensão postural. Então ele levanta rápido e acaba causando uma hipotensão e fica tonto e cai. Tá? Então o ideal é sempre o idoso sentar na cama, botar as pernas para fora, fica 2 minutos sentado, aí sim começa a levantar e vai devagar pro banheiro, pra cozinha, pra onde é que ele queira ir isso tanto de madrugada quanto de tarde, quando estiver deitado de tarde. Sempre que acordar, que levantar, ficar um pouquinho sentado. Ficar um pouquinho sentado. Para deixar equilibrar, né? Tá? E a queda do idoso, agora falando do que ela pode causar, para o idoso, hoje cair e fazer
A principal fratura que faz, ali as mais comuns, é a fratura de quadril, né? Que até Fratura de quadril? Fratura de quadril, que até é a minha especialidade, né? Uhum. Então, o que ele pode acontecer? Ele pode levantar, cair, cai e pode fazer uma fratura de quadril aqui em cima, que as fraturas de quadril ou pode ser a fratura trocantérica, que a gente chama, né? Ou fratura de colo de fêmur. E as duas no idoso são graves, né? Então, geralmente o idoso sempre vai ter alguma doença, ou diabetes, ou pressão alta, ou algum problema de coração. Então, essas fraturas aí, elas acabam por depois... elas acabam fazendo uma descompensação de tudo, de todas as doenças que o idoso já tem, e acaba piorando muito o quadro do idoso, né? Até porque essas fraturas, a maioria delas são cirúrgicas, não tem muito o que fazer. Caiu, quebra, como é uma articulação grande do corpo aqui, que é uma articulação que é uma articulação, a fratura do colo de fêmur é uma fratura articular, a trocantérica não, mas as duas são graves. O paciente não consegue mais caminhar. Então, e acaba se tornando que é uma fratura cirúrgica, tem que operar. Aí já passa para os riscos de cirurgia, os riscos de ficar acamado, né? Que daí aumenta no idoso, aumenta a probabilidade de pneumonia, de embolia pulmonar, de trombose. Então, como nem tu falou antes, é um assunto que tem que ser bem trabalhado em casa com o idoso, né? Para evitar ao máximo a queda, para evitar ao máximo problemas futuros e problemas de comorbidades com o paciente idoso, né? Até porque, doutor Gustavo, se a gente for analisar seriamente, é um problema, se a gente levar a sério, pode ser evitado, né? Sim, é um problema evitável. Basta ter cuidados, né? Cuidados, né? Sim. E os dois, tanto a pessoa que cuida quanto o idoso, se comunicar com o outro. Um se comunicar com o outro, com certeza. Porque depois de acontecer, daí depois que aconteceu é complicado, porque nem eu falei, caiu. O paciente que ali caiu, quebrou, fez uma fratura do fêmur ali proximal. Vai ir para o hospital. Provavelmente quase 99% acaba sendo operado. Tem que ser operado, porque não tem outra opção. Até porque a cirurgia serve para isso, que é para o paciente voltar o quanto antes às suas atividades normais de novo, né? Tirar ele da cama, porque se não operar ele vai ficar deitado numa cama, ele não vai conseguir caminhar mais. Então a cirurgia serve para isso, a cirurgia é feita para o paciente o quanto antes sair da cama e começar a caminhar de novo. Só que, para tu ter uma noção, nessas fraturas de fêmur proximal, acima dos 80 anos, 80% dos pacientes evoluem mal depois da cirurgia, mesmo operando e não operando. Para tu ver a gravidade que é uma fratura de fêmur nessa idade, né? Exatamente. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, doutor Gustavo. Eu sou testemunha ocular de um idoso amigo meu, ele tem quase 80 anos, esse modelo de cama alta, né? Box e tal, bonitona. Mas o criado mudo, que é o bidezinho que a gente chamava uma vez, é meio baixinho. E ele, ao levantar, eu acho que aconteceu essa tontura. Ficou tonto. E caiu com a cabeça, com o rosto, nesse criado mudo. 7 pontos aqui próximo aos olhos. Eu fiquei assim, admirado. Eu tô falando aqui de fratura de quadril porque são as que mais acontecem. Mas pode acontecer cabeça, né? Inúmeros outros problemas, né? Então pode cair, pode quebrar uma costela, pode cair, pode acontecer que nem o teu conhecido ali, de machucar o rosto, quebrar um nariz. Exato. Pode quebrar o ombro, às vezes cai de lado, bate o ombro, quebra o ombro, pode quebrar o braço. Os mais comuns é a fratura de quadril, quando ela cai por cima do quadril e acaba quebrando, né? Mas é um problema que nem tu falou, pode ser evitado, tem que ser tem que ter os cuidados, né? Então, nesses dias, que nem eu falei que a gente está passando aí com a umidade do ar altíssima, aí, que nem ontem, que tinha a umidade do ar muito alta, estava tudo molhado, o chão molhado, o banheiro molhado. Então, procurar... Que nem eu falei, não é só o tapete, às vezes está ali andando com uma muleta dentro de casa, ele resbala nesse piso molhado, acaba caindo também, né? Aí já cria um problema sério até pra gente, né? Não só para os idosos. Isso, não só para idosos, para todo mundo. Para criança aí, né? e tal, né? É um problema realmente bastante sério.
E tem outra coisa, doutor Gustavo, também o lado na hora de tomar banho, né? Sabonete, shampoo. Isso, fica tudo bem, isso é uma coisa que tem também que eu sempre oriento os pacientes no banheiro, nunca idoso tomar banho sem tapete antiderrapante, né? Uhum. Embaixo, sempre tapete antiderrapante. Puxa, e como faz a diferença? E também ao redor de todo o box do banheiro ali, colocar aqueles pegadores para Aham. pegador para ele se segurar ali, até quando vai lavar o pé, lavar a perna para ele se segurar ali, né? Isso aí evita muito queda, né? Porque então ele entra dentro do banho, vai tomar o seu banho com auxílio ou não, né? Que nem eu falei antes, tem alguns pacientes que precisam de auxílio, outros não. Já se segura ali no pegador ali, no suporte, para evitar a queda dentro do box do banheiro, né? Que também é muito comum. Até eu estava esquecendo de falar isso. Já é muito comum a queda dentro do box durante o banho também, por Exato. falta de apoios dentro do banheiro, né? E daí se acaba caindo em cima do box, pior ainda, né? Sim. Pode causar um dano maior, né? É uma catástrofe, né? Chega a cair por cima de um vidro, alguma coisa, né? Agora, uma tendência que a gente está notando hoje, doutor Gustavo, eu estou falando até de residências que eu já visitei, onde existem pessoas idosas que têm esse problema, esse lance aí do pega-mão. Do pega-mão, tem uns que tem até da cozinha para o banheiro, do quarto para o banheiro, e as pessoas da casa disseram assim, como faz a diferença? Como ajuda? Porque se acaso o idoso vai se apoiando, né? De repente, se dá um problema maior, ele chama, né? Mas pelo menos ele tem um se apoio. Segura, né? Se ele não tem o apoio, ele acaba caindo, né? Não tem. Mas isso aí é importante também, botar alguns pegadores em pontos estratégicos da casa, né? Como, às vezes a pessoa também não tem como se mudar. Às vezes tem uma casa lá que faz anos que mora, tem um degrau, alguma coisa. O bom é evitar degrau com o idoso dentro de casa, né? Se der com o idoso dentro de casa, o bom é até fazer uma adaptação com uma rampa, né? Pode fazer uma adaptação com rampa, com aquelas fitas antiderrapantes, né? Para o idoso descer caminhando a rampa, né? Para evitar queda também. Que algumas casas às vezes tem degrau no meio, né? Tipo, às vezes passa da cozinha para a sala ou da... Tem um degrau. Tem um degrau, né? Sobe ou desce, então... sobe ou desce, Então... Daí fica complicado mesmo. Daí fica complicado. Se é um paciente que já está já caminha com andador, já caminha com dificuldade, e às vezes ele até esquece, né? Às vezes até esquece. Tá vindo e esqueceu. E cai, dá aquela famosa pisada em falso ali, né? E acaba caindo, né? O bom é fazer uma adaptação com uma rampa de madeira, umas fitas antiderrapantes. Quando ele começar a descer, ele vai descer como se fosse uma lombada, né? Não vai ter escada, nada para ter problema de cair, né? Exatamente. E a cicatrização, a cura, ela é bem mais demorada no idoso, né, doutor? Sim, com certeza. Que nem eu falei, o idoso, ele nunca... É muito difícil tu achar um idoso que não tenha problema de diabetes, de pressão alta, problema de coração, alguma doença, alguma comorbidade sempre vai existir, né? Com raras exceções. Mas a fratura de fêmur, o fêmur é o maior osso do corpo, né? O maior osso do corpo. Então, a fratura do idoso, o idoso caiu, fraturou, já é considerado grave. Não tem... Já é considerado uma fratura grave porque ele debilita muito o paciente idoso, né? Se é um paciente que já tem dificuldade de caminhar, por exemplo, antes, vai ficar pior ainda, tá? E aquele paciente que caminhava normalmente antes... ele vai ficar com muita dificuldade depois do pós-operatório para recuperação para caminhar novamente, né? Bom, doutor Gustavo, nós temos pergunta do ouvinte. Gostaria de saber, eu tenho muito essas tonturas ao levantar. É normal só com o idoso ou não tem idade? Até eu não sei a idade que ela tem. 43. Isso aí pode... É comum é mais comum no idoso, mas pode ter também na pessoa mais jovem, né? 43 anos, por exemplo, o que é que pode ser, doutor? O bom é consultar, fazer uma avaliação com o cardiologista, né? É que nem eu sempre digo, tem que fazer uma avaliação como um todo, né? Que às vezes pode ser um problema no ouvido, às vezes pode ser alguma coisa no coração, então o bom é fazer uma avaliação com o cardiologista, né? Ir no cardiologista, avaliar, tô sentindo tontura assim e tal. Isso, sentir, daí ele vai fazer uma avaliação, vai pedir os exames e vai descobrir a origem da tontura, né? Então você aí, tá bastante jovem ainda, né? 43 anos de idade, colocou uma caretinha assim, meu Deus, que é? Obrigado a você, ouvinte, muito obrigado. Pois então o doutor Gustavo, como nós estamos falando, porque depois que acontecer, aí
tem que ir atrás aí tem que só resolver as consequências, daí não tem mais muito o que fazer, né? E que nem eu te falei, é sempre considerado grave, né? Então provavelmente algum ouvinte aí já deve ter tido algum familiar idoso que caiu, que... Isso aí todo mundo tem, né, na família, então... E sabe que complica, que é complicado o pós-operatório, que não é fácil. Às vezes era uma pessoa ativa, que fazia tudo, que ia no mercado, que fazia suas coisas sozinhos, ia pagar a conta sozinho, e de uma hora para outra ela cai, quebra o fêmur e se torna já um paciente acamado dependente de todo mundo. Então, isso aí é grave, né? Para o idoso é grave, né? E a tendência do idoso é sempre, por mais saúde que ele tenha, a tendência da fratura, pela gravidade da fratura, é sempre deixar o paciente pior, né? Entendeu? Ele vai ficar acamado, vai ter dificuldade, porque nem tu falou, o idoso ele tem dificuldade maior da reabilitação, né? Então, ele acaba sendo um paciente que antes era independente da noite pro dia, dependente de todo mundo, né? Agora, a verdade a gente tem que falar. Existe o idoso consciente. Sim. E existe aquele que não é. Ah, sim. O famoso teimoso. O teimoso, aquele que pega a escada, né? Vou lá trocar madeira e tal. Pô, a pessoa também tem que... Sim. Tem que saber a idade que tem e as suas limitações ou não limitações, né? Exato. Então, tem que cuidar. Que nem eu falei, às vezes... um tapete, às vezes tem a vozinha que gosta de fazer os tapetinhos e botar espalhado pela casa. É legal tudo, só que não é o ideal, né? Se já é um problema pra gente, que a gente... eu falta 6 anos pra mim, idoso é com 60, né? Eu falta 6 anos. Tu falta bem mais, né, Gustavo? Eu sei disso. Mas veja bem, às vezes a gente, até uma própria criança chega meio na corrida e tal, mais escorrega e cai. Só que, dependendo da idade, o cara tem um jeito especial de cair. Sim, né? Agora, depois de uma certa idade, meu amigo, aí a coisa realmente complica. O idoso já não tem o reflexo também. É muito sério isso aí, tá, Dudu? Muito sério, porque às vezes, por causa facilitou um pouquinho, pode realmente gerar um problema bastante grave. Então, a gente que tem idoso aí na família, em casa... É sempre bom a gente tomar cuidado. O idoso, às vezes, ele não quer incomodar, né? É verdade. Eu dou o jeito, eu vou. Não é assim também, né, gente? Quando vê que a coisa tá meio complicado, vale a pena pedir ajuda, né? Com certeza, vai pedir ajuda para depois evitar uma grande complicação. Danos maiores, danos maiores para ele mesmo, né? E para toda a família, né? Porque acaba envolvendo depois toda a família, não envolve só ele, né? Que nem eu falei antes, era um paciente, às vezes, que era totalmente independente, que se torna... por causa de uma queda totalmente dependente de familiares e de alguém para cuidar, né? Torna-se um bebezinho novamente, né? Só que um pouquinho maior, né? Realmente, então, gente, tirando todos os outros problemas, que nem eu falei antes, que fica deitado, daí aumenta a incidência de pneumonia, pode ter pneumonia, pode ter uma trombose numa perna, pode ter uma embolia pulmonar também. São todas as consequências... Por ficar muito tempo por deitado. Por ficar acamado e por causa da fratura também, né? A própria fratura, por ser um osso grande, ele acaba causando isso, né? Aí pode causar até uma trombose? Pode, Então, e às vezes é um problema pequeno que vira uma bola de neve, né? Exato. Então, e acaba só piorando. Então, a dica que fica é evitar, né? Precaução. Para evitar a queda, para evitar todos esses problemas, né? Então, os idosos que têm o problema, né, da movimentação e o pessoal de casa que estão nos ouvindo, olha, gente, o assunto realmente é bastante sério, né? Você é idoso, que é meio teimosinho, vou sozinho, eu dou um jeito, e às vezes tá meio mal, tá meio tonto, chame alguém. A família, os amigos, principalmente os familiares, estão aí para isso, né, doutor? Uma coisa importante também é da cama, que o senhor falou antes também, procurar botar a cama sempre numa altura adequada pro paciente, né, para ele poder levantar da cama também, né? Vai botar que nem tu falou aquelas camas king lá, alta do chão lá, daí para levantar, às vezes tu fica sentado, não encosta nem os pés no chão, né? Exatamente. Daí quando vai sair, aumenta o risco de queda, né? É tudo que aumenta o risco de queda, não adianta. A minha é dessa king alta. Ainda bem que eu não caí nenhuma vez, né? Tomara que não caia, né? Então, olha, faz sentido bastante, viu, doutor Gustavo? São pequenas coisas que às vezes, que muitas vezes não são visíveis, entendeu? São detalhes que não são visíveis para quem não conhece, entendeu?
Que nem eu falei, às vezes pode ter um degrau ali, um tapetezinho inocente, ou brinquedo ou um brinquedo espalhado, por exemplo, que às vezes tem os netinhos em casa, brinquedo espalhado no meio onde é que é o percurso do idoso. Sempre procurar tirar para não pisar em cima de algum brinquedo, uma bola, alguma coisa, né? E evitar, né? Que nem eu te falei, às vezes são detalhes que não são visíveis para as pessoas que estão dentro de casa, mas que podem se tornar sérios problemas, né? E por isso que é importante esta conversa com o especialista, porque daí, às vezes, a gente tem isso em casa e não se liga, enxerga, né? Não se vê, liga. né? Puxa vida, é assim, assado e tal. Outra coisa também, doutor Gustavo, essa questão aí do pega-mão, né? Isso. Para o apoio, principalmente no banheiro. No banheiro. Para tomar banho, Para tomar banho ali no vaso sanitário também, para ter uma facilitação. E né? quem não tem e está pensando em adaptar, o ideal até existe umas cadeiras para tomar banho sentado. Daí, né? Exatamente. Cadeira de banho, A né? pessoa não tem condições de colocar ali, porque às vezes é caro, não adianta, às vezes não tem condições, né? Como uma cadeira, tomar banho sentado, então. Sim. É melhor tomar banho sentado do que cair, né? É verdade. Não Então, tenho dúvida nenhuma, né? Então... E depois apoio na hora de levantar, né? E depois apoio na hora de levantar, isso, sempre pedindo ajuda para alguém, né? Tá certo. O importante é tentar pelo menos, né? Evitar esses tipos de queda para não dar problemas maiores para os nossos queridos idosos, idosas que nos ouvem e curtem a nossa programação. E hoje, mais uma vez, Dr. Gustavo Basso Poletto, ao vivo, ortopedista, ele que atende na clínica do Dr. Roberto Salvaro. Os horários de atendimento, Dr. Gustavo? É sempre nas terças-feiras pela manhã. Sempre nas terças-feiras pela manhã. Vamos liberá-lo, então? Vamos lá. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, Wander. Muito interessante, tá? Esse assunto de hoje. E em outra oportunidade, claro, estaremos conversando com o ortopedista, Dr. Gustavo Basso Poletto, sobre outro assunto dentro da ortopedia. Isso aí. Muito obrigado, Wander. Obrigado, ouvintes da Rádio Imigrantes. Foi um prazer estar aqui com vocês e um bom dia para ti, Wander, e para todos